Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de entrevistar uma mulher maravilhosa. Ela é médica oftalmologista com mais de 20 anos de experiência. Ela é especialista em retina e uveíte. Ela vai explicar para vocês o que ela já me explicou. E uma referência quando o assunto é o cuidado dos nossos olhos, o cuidado ocular. Ela atua como médica oftalmologista do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e é fundadora da Ícone Oftalmologia, que é uma clínica que se destaca pelo atendimento humanizado, pela precisão técnica. Então, tenho muito prazer. Seja muito bem-vinda, doutora Lucelena Batista. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, é uma honra, viu? É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o seu convite. Eu que agradeço. Vamos tirar muitas dúvidas hoje. Minha primeira pergunta, a minha audiência já sabe, doutora, que é o quê? Quem é a doutora Lucelena? Você já, desde pequenininha, quis ser médica? Me conta um pouquinho da tua trajetória, pra gente te conhecer melhor. Sim. Desde pequena, eu nunca tive dúvidas que eu seria médica. Jura? Sim. Minha mãe me conta que com 2 anos de idade, quando eu ia no pediatra, que hoje meu pediatra é meu paciente, que legal! Eu falava que eu queria ser igual o tio Maurício, que eu queria cuidar das crianças. E desde sempre, a partir de 2 anos de idade, eu sabia que eu ia ser médica. Nunca me passou nenhuma outra profissão na cabeça, entendeu? Então eu sempre quis ser médica, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, sempre, né, brincava de boneca como se fosse médica, né? Fazia... As bonecas eram aquelas bonecas que já vinham tem umas, né, que já vem com esteto, já vem com as coisas. Na minha época não tinha muito isso não, mas eu brincava de cuidar das bonecas como se eu fosse médica e elas fossem as minhas pacientes, né? Que legal. E como que foi o vestibular? Estudou muito? Olha, o vestibular foi uma fase muito difícil na minha vida. Aí, para os estudantes de medicina. Não foi fácil, né? Na minha época só tinha o UNB, né? Eram 30 vagas. Você fez o UNB? Não fiz o UNB. Eu tive muito problema na época do vestibular porque eu ficava muito nervosa, entendeu? Eu acho que isso aí é o maior problema, porque assim, no cursinho eu estudava, ia super bem, e na hora da prova eu ficava muito nervosa, entendeu? E ainda tive um grande problema na minha vida, que meu pai faleceu no dia do vestibular da UNB. No dia, entendeu? Então, assim, foi uma época muito difícil, Nossa. Né? E aí eu me desanimei muito. E minha mãe falou assim, não, vai. E aí eu fui fazer medicina no Rio de Janeiro, entendeu? Foi uma... Você é do Rio? Não, eu sou de Brasília. Eu sou de Brasília, mas meu pai era carioca, então assim, eu vivia no Rio, né? A gente passava as férias sempre lá. E minha tia morava no Rio e eu acabei indo pra lá. E foi, tipo assim, foi uma fuga daqui, porque assim, eu fui fazer medicina, tipo assim, sair de casa, né? Assim, então, querendo ou não, assim, a falta que meu pai me fazia lá, tipo assim, eu tava longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, mas assim, então... Ainda foi um disfarce, estudando, né? E aí fui fazer medicina no Rio, fiz minha residência, minha especialização em oftalmologia também no Rio de Janeiro. E da onde veio o oftalmo? Porque com 2 aninhos você queria ser pediatra. Eu queria ser pediatra, né? Só que na faculdade a gente começa a ver várias especialidades, muitas coisas acontecendo, e eu gostei muito da parte cirúrgica. Que legal. Né? Da parte de cirurgia. Então, aí eu queria ser cirurgiã geral. Queria abrir barriga, queria fazer aquela medicina. Eu queria fazer medicina de guerra, né? Só que você vai amadurecendo, você começa a ver que assim, bom, essa vida que eu quero levar, de estar de plantão todos os dias, né? De não ter horário pra nada, de não poder ter família, de abdica não poder... de muita coisa. Sim, você tem que abrir mão de muita coisa, né? E assim, não é Grey's Anatomy, né? Assim, infelizmente, assim, a emergência nos hospitais não é fácil, entendeu? É uma vida muito sacrificante. E aí eu resolvi pensar, falei, não, eu quero fazer uma coisa que eu tenha uma qualidade de vida, né? Que tenha cirurgia e que eu tenha qualidade de vida. E aí eu fui eliminando e sobrou oftalmologia. Que legal! Então vamos entrar no assunto da oftalmologia, né? Vamos tirar muitas dúvidas aqui. Eu até comecei a já tirar algumas dúvidas com ela. Minha primeira pergunta já vai ser aquela do por que o olho treme? Eu estava conversando com a doutora Lúcia aqui antes do podcast começar e falei que minha filha tem, né? Muitas pessoas têm
essa tremedeira do olho, né? Sim. E eu falei, por que, gente? Por que o olho treme, doutora? Sim, normalmente o olho treme porque a gente está estressado. E aí o olho começa a fazer microcontraturas, né? E normalmente acontece quando a gente está numa fase de muito estresse, às vezes na época do vestibular, né? Como é o caso da sua filha, né? Muito tempo de tela, que é muito comum, né? Porque a pessoa está muito estressada, estudando muito, fica muito tempo na tela. Hoje em dia tudo, né? A gente estuda nas telas. A diversão é na tela, né? A gente está o tempo todo, né? A gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular para ver as mensagens, para entrar no Instagram, Então, isso daí acaba que o olho fica realmente estressado, entendeu? E aí essa musculatura começa a tremer, é um tremor do músculo. E como que faz o tratamento, né? O tratamento as formas mais simples é aliviar o estresse, diminuir o tempo de tela, fazer aquelas pausas que a gente fala 20, 20, 20. O que significa isso? O que seria isso? 20, a cada 20 minutos que você estiver na tela estudando, você vai fazer uma pausa de 20 segundos, olhando a uma distância de 20 pés, que é mais ou menos 6 metros de distância. Por quê? Porque aí o seu olho vai dar uma relaxada, vai mudar o foco. Porque quando a gente está na tela, a gente está focando em uma distância muito perto, né? Então o olho vai cansando, porque ele está contraído para enxergar aquela distância. Isso. Mais pertinho. Aí você olhando 20 segundinhos, distante, pega uma janela, olha uma árvore, olha alguma coisa na janela, por 20 segundos, a musculatura dá uma relaxada e aí você volta. Aí daqui a 20 minutos, você pode até colocar um alarmezinho, que a cada 20 minutos você vai olhar 20 segundos. Não vai atrapalhar o estudo de ninguém, vai ser até melhor, porque você não vai se cansar tanto e vai render muito mais. Adorei, já vou dar essa dica para ela hoje mesmo. Sim, domingo agora já é o pai, eu vou falar, minha filha, já tem uma dica ótima. Falando de tela, doutora, hoje em dia a luz dos nossos celulares, né, dos nossos aparelhos eletrônicos, hoje é uma luz muito branca, né, uma luz muito forte. Sim. E que, como você falou, hoje a gente dorme, antes de dormir a gente está no celular. E aí, por muitas vezes no escuro e com aquela luzona direto no nosso olho. Ao acordar, a mesma coisa, a gente já acorda mexendo no telefone. Existem muitas pessoas que colocam uma tela de proteção. Uma tela de proteção, se não me engano, é uma luz que fica mais azul, mais azulada, não sei. Funciona? O que é recomendado nesses casos? É de fato a gente não mexer no telefone? Porque eu gosto de estudar muito, como a gente é do empreendedorismo, muitas vezes trabalha até mais tarde e tal. Eu gosto muito de falar que o sono é muito importante, né? Um sono reparador faz a gente produzir não só para o empreendedorismo, mas para quem está estudando, para você ser uma pessoa mais produtiva, né? E essas luzes, eu já vi muitos estudos dizendo que é muito prejudicial, né, para o nosso sono. Até a luzinha da televisão, do negocinho da televisão, mexe com o nosso sono. Você acredita que é real essas telas que eles colocam para minimizar essa luz branca do telefone, para não ofuscar tanto o nosso olhar? Sim, essas telas, né, esses filtros de proteção que a gente usa, o próprio telefone, o próprio computador, ele tem um filtrozinho que a gente pode colocar que vai minimizar o efeito da luz azul, né? Na verdade, assim, ele não vai proteger totalmente, né? Mas ele alivia um pouco, né? E o que a gente fala, esse filtro é o filtro da luz azul. Essa luz branca é a luz azul, entendeu? Que é a luz que vai prejudicar o sono. O que ela faz? Ela machuca a retina? Não, ela não machuca, entendeu? Ela causa o cansaço, o incômodo, entendeu? É aquele assim que você vai ficar na tela e você vai ficar cansado, você vai ficar, né, com um pouco de dor de cabeça, se sentindo mal por estar tanto tempo na tela. Principalmente os adolescentes, eles gostam de ficar na tela ali no escuro, né? Menina. Isso faz muito mal, entendeu? Assim, o ideal é você estar com um ambiente iluminado e diminuir um pouco a iluminação do celular, deixar aquela tela mais amarelada, tentar colocar o filtro de luz azul, né? Alguns celulares têm, né? A maioria, hoje em dia, já tem, entendeu? E a gente tem o filtro do óculos também, né? Quem usa óculos, que fica muito tempo na tela, tem um filtro de luz azul que você coloca na lente,
né? A lente continua transparente, às vezes fica um pouquinho mais amarelada, dependendo da qualidade desse filtro, e a pessoa vai usar e vai sentir mais conforto, entendeu? Ela vai dar um pouquinho mais de conforto. É engraçado, né? Porque, por exemplo, a minha filha, ela tem enxaqueca. E o médico neurologista até falou assim, ele falou assim, ela ficar no celular não significa que é o celular que está dando a enxaqueca, mas talvez assistir o celular no escuro pode ser um gatilho para gerar essa enxaqueca, né? E aí ela até brinca, eu falo assim, Bela, você tem que diminuir o celular. Mãe, o neurologista falou que não é o celular. Mas fala que o oftalmologista falou que pode ser sim. Pode ser sim. Porque assim, enxaqueca, assim, a causa não é o celular, mas assim, são várias coisinhas que a gente vai somando e que pode desencadear a crise, né? Enxaqueca às vezes pode vir da alimentação, né? Da luz, né? Eu faço um tratamento de laser nos pacientes na retina, né? Que paciente que tem enxaqueca pode desenvolver uma crise logo após o tratamento por causa da luz, entendeu? Aquele excesso de luz que eu tô jogando ali no olho ao tratar, aí eu já falo pro paciente, se você tiver enxaqueca, já toma logo um analgésico, entendeu? Para prevenir, porque pode desencadear, entendeu? Não é a luz que causa, mas é a pessoa que tem enxaqueca que pode desencadear através do excesso da iluminação, entendeu? Queria que você nos explicasse as diferenças entre miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Tem muita gente que tem... Vamos lá, o pessoal confunde muito, né? Confunde muito, né? Acho que o miopia é o que o pessoal é mais comum. Sim. Né? Mas os outros é muito confuso. Ninguém sabe de fato qual que é a diferença de cada uma dessas doenças, né? Você pode dizer assim. Vamos falar da miopia, que a gente está vivendo uma epidemia de miopia, sabia? Jura? Sim. Pós-pandemia, assim, aumentou muito o tempo de tela, né? Começou o teletrabalho, muita gente trabalhando, né, de casa, home office. E as crianças estão crescendo hoje na tela. A criança hoje com 1 ano, ela consegue pegar um celular, desbloquear e assistir um vídeo no YouTube. Então, o que acontece? A criança está crescendo e aquele excesso de tela faz com que o foco da retina seja fora do olho, né? Porque o olho tá aqui e aí a luz vai formar na retina, aqui assim, pra quando a pessoa tem a visão normal, né? Quando não tem grau. Quando a pessoa é míope, o olho dela é maior e aí o foco da retina fica à frente da retina. Então é isso, entendeu? Então a criança em fase de crescimento, quando fica muito tempo na tela, estimula um crescimento maior do globo ocular. Entendeu? Por causa desse foco, que ela tá ali focando muito de perto. Então ela pode desenvolver, né? Porque as crianças estão desenvolvendo mais miopia, entendeu? Tem um estudo que fala que daqui a alguns anos, 50% da população vai ser míope. Por causa da tela. E a miopia é a dificuldade para enxergar de longe. Porque o foco, né, da imagem vai se formar na frente da retina, entendeu? Porque assim, o olho cresceu, a retina é o fundo do olho, lá atrás. E o foco tá aqui. Então tá ele na frente precisa do óculos para jogar o foco na retina, entendeu? Então assim, as alterações de refração, que a gente fala que é miopia, hipermetropia, astigmatismo, é isso. A luz não tá chegando no lugar certo que ela deveria chegar, que é na retina. É basicamente o funcionamento de uma máquina fotográfica. Sim, uma máquina fotográfica. Né? E a gente vê invertido, né? Assim, o que a gente vê, o cérebro coloca invertido, né? Então, louco, né? É muito louco, né? Muito doido. O nosso corpo, né? Então, a miopia é a dificuldade de enxergar de longe. A hipermetropia. A dificuldade de enxergar de perto. Aí entendeu? O olho encolhe? Sim, é um olho pequeno. Entendeu? As pessoas têm um olhinho pequenininho, normalmente é hipermétrope, né? Normalmente o paciente, quando entra no consultório, a gente até consegue ver. Quando é um olho muito grande, você fala assim, esse paciente deve ser míope. E normalmente entendeu? E aquelas pessoas que têm um olho muito pequenininho, são normalmente hipermétropes. Que legal, gente. E aí o astigmatismo é a curvatura da córnea, né? A córnea é essa parte transparente que fica em frente à parte colorida do olho, né? A parte colorida do olho é a íris, que dá a cor dos olhos, né? E a córnea é uma capinha transparente que a gente tem em cima da parte colorida do olho. E quando a curvatura, né, vertical e horizontal não é simétrica, né, que seria tipo assim um cruzamento, bem, né? Bem direitinho. Aí a gente vai apresentar um grau de astigmatismo,
né? O astigmatismo dá dificuldade de longe e de perto. Você vai conseguir enxergar, mas as coisas vão ficar fora de foco, entendeu? Entendi. Embaçado, tipo embaçado. E normalmente o astigmatismo vai acompanhado ou de miopia ou de hipermetropia também, né? Normalmente a miopia sempre com ele, né? Sim. Sempre tem um pouquinho de astigmatismo. Porque... O meu esposo fala, eu enxergo embaçado, assim, ele é míope, mas provavelmente tem um pouquinho de astigmatismo, né? Sim. E a presbiopia? Então, a presbiopia é o famoso braço curto, depois dos 40 anos. Ela falou, gente, eu fiquei arrasada, porque eu falei, doutora, eu enxergo muito bem. Eu nunca precisei usar óculos, eu enxergo coisas minúsculas assim, eu consigo enxergar. Aí ela falou, você tem quantos anos? Vou revelar a minha idade aqui. Eu falei, eu tenho 37. Aí ela, daqui uns aninhos você vai precisar, vai começar a precisar. Eu falei, todo mundo, que é a presbiopia. É a presbiopia, né? A presbiopia, o que acontece? A musculatura do olho, o cristalino perde o poder de acomodar. O que é acomodar? Eu estou olhando à distância e aí na hora que eu vou olhar de perto, meu músculo contrai para eu conseguir enxergar. E aí, com o envelhecimento, o olho começa a perder essa capacidade de contrair para enxergar de perto. Então, eu olho, né? Como você e eu, a gente enxerga super bem de longe, de longe, eu vou continuar enxergando. Vai continuar enxergando. Aí você vai olhar de longe. Na hora que você for olhar no celular, você não vai conseguir enxergar o celular. Aí vou ter que botar aquele óculos. Sim. Aí ela falou, não precisa mais de óculos de vovó. Não precisa, né? Eu uso lente de contato, eu faço a báscula, né? Que a gente faz o olho dominante. A gente coloca uma lente de longe, no meu caso, como eu não tenho grau de longe, eu não uso lente no olho dominante, que é o meu olho esquerdo. E no olho direito, que é meu olho de perto, não dominante, eu coloco uma lente de contato para perto. Como assim olho dominante? Então, o olho dominante é aquele olho da mira, entendeu? Então, assim, quando você vai... Quem já fez curso de tiro, quando você vai atirar, você faz assim, entendeu? Aí você fecha o seu olho não dominante para você mirar. Antigamente, quando a gente usava máquina fotográfica, né? Que a geração de hoje não sabe o que é, você colocava... Hoje eles não sabem o que é isso. A gente tinha que colocar aqui. Sim, então, é automático. Você já coloca no seu olho dominante, que é o seu olho bom de longe, entendeu? Mesmo que você não tenha grau nos dois olhos, você tem um olho melhor de longe, entendeu? E aí, então, quando a gente usa lente da presbiopia, a gente não usa no dominante? Não, é no outro, porque o dominante tem que ficar bom para enxergar de longe. E aí no de perto a gente coloca uma lente de contato, entendeu? E o ideal é começar desde o início, porque assim no início a gente, quando começa a corrigir, a gente começa com 0,75, 1 grau de hipermetropia, que é o grau positivo. E se você começar cedo, a dificuldade de adaptação é menor, entendeu? Porque você vai embaçar esse olho de perto para longe. Então, as pessoas demoram um tempo para adaptar. Se você demorar... Sim, porque assim, eu comecei a usar com 0,75. Então, eu já coloquei uma lente 0,75 no meu olho. Foi um pouquinho difícil, mas assim, com 2, 3 meses, nosso cérebro se adapta. Então, assim, com os dois olhos abertos, eu não enxergo embaçado com esse olho, entendeu? E consigo enxergar de perto. Então, assim, pra mim é ótimo. De manhã eu coloco a lente, trabalho o dia inteiro, de noite eu tiro a lente e eu uso a lente de uso diário, que aí eu jogo fora. E no outro dia eu abro outra e vou seguindo a minha vida assim, entendeu? Eu uso óculos assim, quando eu tiro a lente, que eu vou pra cama com o celular, aí eu coloco o óculos deitada na cama, sem entendeu? Ninguém ver, sem ninguém só o marido que só o marido vê, vovó. Sim. A visão pode melhorar com o tempo ou ela só piora? Bom, pode melhorar em que sentido? Se você usar a correção, a presbiopia? Ou assim, grau. O grau. Tá, o grau. Vamos falar, o grau normalmente não melhora, entendeu? O que pode acontecer, assim, diminuir um pouquinho, entendeu? Assim, são alterações que a gente fala pontuais, né? Entendi. O paciente tem 2 de miopia, daqui a pouco tá com 1,75. Como é que melhorou? São alterações... Às vezes até do aparelho, entendeu? Assim, e a refração, a gente faz o exame objetivo, que é o aparelho médio grau, e o subjetivo, que é quando o paciente escolhe, né? Aquele famoso melhorou, piorou, esse ou esse, né? Que o pessoal fala, nossa, é muito difícil, como é que eu vou saber qual é a lente ideal? Mas a gente tem técnicas para descobrir. Eu, por exemplo, eu uso assim, eu faço várias vezes e o paciente tem que me responder 3 vezes a mesma resposta para eu garantir que o grau é aquele, entendeu? Porque tem paciente que você coloca, melhora, ele melhora, melhora. E você vai subindo o grau, ele sempre fala que melhora. Aí você desce tudo melhor, entendeu? Tem paciente que realmente assim, não consegue escolher, entendeu? Aí a gente vai devagarzinho, com calma.
até chegar num ponto que ele consegue responder a mesma coisa várias vezes, né? Pra não fazer um óculos errado. E quando que a cirurgia é indicada? Porque tem casos que é cirúrgico, né? Sim. Bom, a cirurgia refrativa, né, para correção do grau, normalmente a gente faz quando É a muito pessoa... alto. Hã? É muito alto. Não, você pode... Hoje em dia a cirurgia é feita a laser, é muito segura, dá pra fazer com grau assim, a partir de 0,75, 1 de miopia. Jura? Sim, se o paciente realmente desejar, entendeu? Se incomodar, que tem paciente que não se gosta de adapta, óculos, né? não se adapta com a lente de contato e é um sofrimento. Então, assim, hoje a gente pode operar e, assim, um acompanhamento a longo prazo da cirurgia não tem muito problema, não tem muita complicação, então, assim, vale a pena, entendeu? E a cirurgia, ela vai fazer, no caso da miopia, ela vai fazer um corte a laser na córnea para justamente conseguir jogar a luz no lugar certo. Entendeu? Cara, que legal. E aí ele não precisa de óculos, não precisa de lente. Então, ele não vai precisar de óculos de lente até os 40 anos. Gente, depois dos 40, entrou nos 90, se lascou. Não tem é só ladeira abaixo. É, por isso que eu falo, o míope, assim, se você tiver 1 de miopia, quando você tiver 40 anos vai ser ótimo, porque assim, de longe você não vai enxergar, mas de perto aquele 1 vai te deixar enxergando bem de perto. E aí se você corrige isso, você vai ficar com uma pessoa igual você, igual a mim, que assim, enxergava tudo de longe, depois dos 40 você perde a acomodação. E aí você vai ter que usar óculos de perto depois dos 40. Meu Deus, já tô me preparando. Já tá sofrendo? Não precisa sofrer. Vamos falar de olho seco. Vamos. Isso aqui piora? Muito. É mesmo? Sim. O que é o olho seco? Por que a gente às vezes fica com essa sensação de ardência, de areia, né? Sim. Assim, de... Sim. Bom, vamos falar da lágrima, né? A lágrima, ela faz parte da visão, porque assim, se sua lágrima não é boa o suficiente ou ela está numa quantidade mais baixa, a sua visão vai embaçar, né? Porque a gente precisa da lágrima, que é um meio para você conseguir enxergar, né? Ela vai estar ali na frente da córnea, lubrificando seu olho, para você conseguir enxergar. Se essa lágrima não é boa, você vai ter dificuldade de enxergar. Então, às vezes o paciente chega no consultório com a visão embaçada, não tem nenhum grau, não precisa usar óculos, ele precisa lubrificar, hidratar o olho, né? Como é que a gente sabe se a lágrima é boa? Então, os sintomas, né? Os sintomas, e no exame oftalmológico a gente consegue avaliar. A gente tem alguns testes que a gente faz no paciente que a gente consegue verificar se aquela lágrima é eficiente ou não e qual o tipo de colírio, porque os colírios não são todos a mesma coisa, né? A gente tem colírio que vai agir na parte aquosa da lágrima, a gente tem colírio que vai agir na parte de gordura da lágrima, porque até a lágrima tem gordura, né? É mesmo? A lágrima é formada de água, muco e gordura, né? Então, às vezes eu tenho deficiência na gordura da lágrima, né? E aí é um colírio específico. É um colírio específico, um colírio que repõe os lipídios. Isso é tão importante porque os colírios, a maioria deles, eles são vendidos sem prescrição médica, né? Sem receita. E aí a pessoa... tô com olho seco, vai lá e compra qualquer colírio. Um colírio pra ele que não é bom. O que eu falo, assim, você vai na farmácia, caiu um cisco no seu olho, você precisa de um colírio, peça um colírio lubrificante, veja na caixinha se é lubrificante. Olha a dica, hein, gente? Lubrificante. Porque esses colírios azulzinhos, né, eles têm vasoconstritor. Aqueles que todo mundo conhece, eu né? Eu sei, vou nem falar o nome. Entendeu? Nenhum médico oftalmologista prescreve esse tipo de colírio, mas eles são um dos mais vendidos. Eu sou farmacêutica de formação. Trabalhei muitos anos na farmácia. A pessoa já vem com o nomezinho dele. Já vem. Eu quero... E usam. Esse colírio, o que acontece? Ele vicia o olho e a pessoa. Porque você pinga o colírio, o olho fica branquinho de imediato. Porque ele faz uma vasoconstrição. Os vasos ficam todos contraídos e o olho fica branco. O lubrificante não faz esse efeito, entendeu? O lubrificante você vai usar, hidratar, é um tratamento que aí o seu olho vai ficando, né, mais calmo e vai diminuindo a vermelhidão. E esses lubrificantes, eles atuam na lágrima? Sim. Então eles melhoram também a nossa lágrima. Sim, melhoram a lágrima. Fantástico. E aí, falando do olho seco, né, a gente tem a síndrome do computador, que é o excesso de tela, de novo. É tudo. Nossa, eu fico muito com o olho seco. Sim. Porque eu passo o dia na Então, frente. o ar-condicionado, ele resseca, né, o ambiente, né? A gente deixa o ambiente mais seco, né? E aí, muito tempo olhando o celular, o computador. A gente esquece de piscar. Isso é uma coisa muito importante. A gente tem que lembrar de piscar, entendeu? Não precisa desenvolver um tique de piscar, mas assim,
tem que dar umas piscadas, porque o piscar faz com que renove a camada lacrimal, né? Então a gente espalha a lágrima quando a gente pisca o olho. Então, e às vezes até o chorar faz a gente, né? Porque às vezes fica tão seco, tão que seco. Dói o olho. Dói, você fala assim, meu Deus, e aí você vai olhando. Normalmente as pessoas, né? Começa a embaçar. Você tá no ar-condicionado na frente do computador. E sem piscar, e né? Sem assim, piscar, você tá trabalhando focadaço. lá, focado, você fica, né, com o olho muito aberto, né? Esquece de piscar. Então, assim, deixa um colíriozinho perto, no intervalo, aquele 20-20-20. Usa uma gotinha a cada 1 hora. Pro olho seco também funciona 20-20-20? Sim, porque você vai dar uma relaxada também, entendeu? E nesses 20 segundos de pausa, dá uma piscada, olha longe, né? Que vai melhorar. Gostei. Doutora, vamos perguntar sobre as crianças. Vamos. Eu sempre tive muita dúvida em relação a isso, né? Como que às vezes eu vejo uma criancinha pequenininha com óculos, né? Aí eu falo assim, gente, como é que descobriu que essa criança... porque ela não reclamou, né? Porque, né? Porque às vezes é criança pequenininha mesmo, né? Sim. Quando que uma criança, nós pais, precisamos levar os filhos no oftalmo? Quando que é a primeira vez? Me explica sobre os pequenos. Tá, vamos lá. Quando a criança nasce, é feito o teste do olhinho na maternidade pelo pediatra. Né? O que consiste esse teste? A gente joga uma luzinha no olho e a gente vai ver o reflexo vermelho do olho. Então, assim, normalmente o pediatra faz essa triagem. Estando tudo ok, os pais devem levar os filhos no primeiro ano de vida a um oftalmologista para avaliar o grau, para dilatar a pupila, porque pode ter alteração de grau grande nos olhos do bebê. E a gente não tem como saber. A criança não tem nem como reclamar, entendeu? E o que acontece? Quando tem uma alteração muito grande de grau, a criança não aprende a enxergar. Né? Então, assim, se ela tiver... Ela acha que aquilo é normal, o que ela tá vendo é normal. Ela não sabe o que é, né? O certo, né? Então, assim, ela tá se acostumando a enxergar mal e o cérebro não aprende. Então, assim, a primeira infância, até os 7 anos de idade, é fundamental que toda criança vá todos os anos no oftalmologista. Porque a criança, às vezes, não reclama, ela se vira para sobreviver daquele jeito, né? E ela não reclama, ela não sabe que não está enxergando de um olho, porque, né, normalmente a gente tem que testar um olho ou outro, porque às vezes ela enxerga super bem de um olho e o outro olho tem 5 graus de miopia, 5 graus de hipermetropia, e aí o cérebro só vai desenvolver o olho que não tem grau. O olho que está com grau alto, ele fica aquele olho bobo, né, o olho preguiçoso, que a gente chama, que é a ambliopia, que é muito grave, que aí a criança vai crescer e vai ter visão monocular, né, ela vai ser uma deficiente visual. Meu Deus. Sim, e é uma coisa super prevenível, porque o que acontece? Aí a gente prescreve o óculos para a criança, né? Às vezes a gente faz esse diagnóstico quando a criança vai numa consulta de rotina, primeiro ano de vida, se tiver um grau muito alto, a gente faz o exame e a criança começa a usar óculos, né? Tem óculos para bebezinho, né? E assim, é impressionante quando vocês verem, quando vocês olham essas imagens na internet, né? Da criança colocando o óculos, ela tá chorando. Porque elas não enxergam. Sim, na hora que coloca o óculos, elas mudam até, né? Elas ficam felizes, porque elas começam a enxergar, né? E aí elas porque a gente fica pensando, né? Como é que ela fica? Cara, ela ama, ela gosta porque ela tá vendo o mundo como ele é, né? Fala, meu Deus, eu tava vendo tudo errado. E tem óculos hoje já pra bebê, né? Que são maleáveis, né? Que você coloca a fitinha atrás, super adaptado, né? Então, é importantíssimo. Os tiques de piscar, tem a ver com alguma coisa da visão ou é mais neurológico mesmo? Pode ter. Às vezes o paciente não está enxergando, aí começa a piscar porque está embaçado, entendeu? Então, assim, na criança... Tem muita criança que tem tique nervoso disso, né? De olho. Pode ser só tique nervoso, estresse, mas pode ser alteração de grau também. Então, assim, a criança... reclamou, você percebeu alguma coisa diferente, leva. Se não sentir nada, leva também, uma vez por ano, entendeu? Uma vez por ano, hein, galera? Já tô levando uma bronca aí, que eu acho que faz uns 2 anos que eu não levo. Simplesmente assim, os pais acham, ela enxerga bem, faz tudo, né? Assim, na vida corrida a gente não tem tempo, mas assim, tem que criar essa rotina, principalmente até os 7 anos de idade. É igual levar no pediatra, vocês não levam no pediatra, tem que levar no oftalmo. Porque depois, assim, às vezes a criança vai a primeira vez com 10 anos, e aí, já assim, tá tarde, sabe? Não dá, não resolve mais, não resolve. Então, e assim, aí até ela se adaptar também, né? E aí os pais se culpam, falam, poxa, né? Não sabia, né?
Então, assim, leva. É melhor levar e não ter nada, né? Do que depois de você falar assim, gente, poxa, se eu tivesse feito, sabe? Às vezes era uma consulta. Uma atitude tão... Era uma consulta e um óculos que ia mudar a vida da criança para sempre, né? As crianças podem usar lente de contato? Podem. Se adaptar. Mas assim, isso que eu falo, os pais têm que estar sempre juntos, né? Porque assim, a criança não sabe os riscos da lente de contato se usada de formas incorreta, né? Quais são, doutora? Vamos falar de modo geral, de lente de contato. Então, a lente de contato, se você usar de forma correta, ela vai corrigir o seu grau e você não vai ter problema nenhum. Mas o que acontece? As pessoas começam a não seguir as regras da lente de contato e da higiene, né? Porque assim, a lente de contato tem a de uso diário, né? Que é que eu uso. Eu tiro da caixinha, coloco no olho de manhã, de noite eu tiro e jogo no lixo. Essa é o que tem menos riscos de dar infecção, de contaminar, né? Aí a gente tem a lente de 1 mês, a descartável de 1 mês, que você pode usar ela durante 1 mês. Aí não precisa tirar? Na hora de dormir tem que tirar. Por que a gente tem que tirar a lente? Porque o olho, ele faz a respiração do olho através de trocas com o meio ambiente. Então essa lente de contato, ela tem que ser permeável ao oxigênio, para ter essa troca. Então assim, para que você vai dormir de lente de contato? De olho fechado, não vai ter troca com a lente. Então, assim, tira a lente de contato, bota na caixinha, deixa o seu olho respirar sem a lente durante a noite e de manhã você coloca a lente de novo. E aí, assim, tem que ter o produto de limpeza ideal, limpar a lente, colocar na caixinha, ferver essa caixinha 1 vez por mês, né? Toda vez que você trocar a lente, dá uma limpada direita na caixinha da lente. Até higienizar Sim, higienizar sempre. Sempre for mexer no olho, lavar a mão, secar a mão, né? Não colocar a lente na água corrente, né? Porque a água corrente tem micro-organismos ali que vão aderir à lente de contato e vão causar uma lesão gravíssima no olho. Então, assim, a lesão da lente de contato, quando a pessoa usa água corrente, né? A água da pia, né? Para lavar a lente é muito grave. E, assim, a pessoa perde a visão. Perde mesmo. E a gente então, por isso que a gente fica com medo. É brincadeira, mas não é, né? A lente de contato, assim, ela é muito boa se usada de forma correta. Agora, se usar de forma errada, assim... Por isso que quando os pais falam, meu filho quer usar lente de contato, eu falei assim, você vai acompanhar? A criança tem juízo? Uma coisa que eu pergunto, escova os dentes sem a mãe mandar? Adorei! Sabe? Porque, assim, é a responsabilidade que a criança certeza. tem. Porque, assim, às vezes uma menina de 10 anos, ela pode usar. Porque, assim, ela é toda corretinha, ela escova o dente, é aquela pessoa com bastante higiene, sabe? Né? Aí você vê, não, ela tem um perfil. Mas, assim, se os pais vão ter que decidir, entendeu? Junto com a criança e comigo, assim. Não, ela é responsável. Às vezes a criança faz um esporte, né? E o óculos atrapalha. Eu tinha uma paciente que ela fazia ginástica olímpica e ela tinha 5 graus de miopia, ela não conseguia enxergar as coisas, entendeu? E aí ela tentou com 10 anos, aí não conseguiu, né? Ficou com medo de colocar e tirar. Aí com 11 anos ela tentou de novo, aí foi mais fácil, mas aí também ela não se adaptou. Aí com 12 anos, pronto, usou e hoje ela mal usa o óculos, é uma entendeu? coisa muito importante, porque até a gente, adulto, não tem tanto cuidado, você imagina uma criança, né? Imagina a criança dando cambalhota, estrelinhas, montagem de óculos. Vai limpar, bota na água corrente, igual você falou, não tem esse eu vejo cuidado. Muito paciente, às vezes, vai consultar comigo, aí no setor público onde eu trabalho, e aí eles não levam a caixinha então de lente. Falam, tem que tirar a lente. Eles, me dá um copinho aí com água que eu vou colocar. Eu falei, não, de jeito nenhum, não vai colocar. Eu falei, não tem como a gente colocar e depois provavelmente ele faz isso, né? É comum, normal. Porque assim, a pessoa pede como se fosse. Eu falei, não pode, assim, vamos remarcar a consulta, você vem outro dia sem a lente, né? Porque não dá, entendeu, pra gente... O olho é uma coisa... Sim, muito sensível, muito né? Sensível, muito né, sensível. doutora? E às vezes assim, você acha assim, vou lavar ali, não, o que vai acontecer? Aí, uma bactéria, um fungo gruda na sua lente, você vai colocar a lente no seu olho, vai passar ali 12 horas, às vezes 24 horas, às vezes 1 mês, que tem paciente que fica 1 mês com a lente, que não é recomendado de jeito nenhum, e aquela bactéria vai crescendo ali, tá em contato com a sua córnea, e depois você vai ter uma úlcera de córnea, uma infecção muito grave. E as doenças mesmo? Por exemplo, a conjuntivite. Da onde que vem, né? Que surge. Uns meses atrás, a minha de 12 anos amanheceu com o olho. E eu, Senhor, aí levei e tal, fez tratamento com antibiótico, mas do nada, o que acontece? É mal higiene? É o quê? Não, então a conjuntivite ela pode ser viral, né, bacteriana e alérgica, né?
A mais comum é a viral, né? É o mesmo vírus da gripe, o adenovírus, né? Que é o mais comum de causar conjuntivite viral. E essa conjuntivite viral pode evoluir para uma bacteriana. Então, assim, a gente tem que ir avaliando, né? Normalmente assim, a pessoa está gripada e aí o olho começa a ficar irritado, remelar, ficar vermelho. Aí essa conjuntivite provavelmente a gente não consegue assim verificar ali no exame se é uma bactéria, se é um vírus, entendeu? A gente vai pelos sintomas, né? Pela anamnese, né? Que é a conversa que a gente tem com o paciente. Assim, você está gripado, tem gânglios no pescoço, aí normalmente é viral. Né? Agora, se a gente pegar aquela conjuntivite que está com muita secreção amarelada, um negócio mais, né, arrastado, aí normalmente é a bacteriana. Então, normalmente não tem a ver com má higiene, né? A bacteriana, sim, pode ter. Pode ter. Hoje está muito comum, né, os cílios postiços, né? Menina, eu vou até contar um caso, a minha irmã mais velha, ela foi botar com aquele Curvex. Só que a cola, ela ficou com o Curvex grudado nos olhos. Simplesmente ela não conseguia tirar. Você vê que parece caso de, mas acontece de muito. Grey's Anatomy, que é umas coisas que a gente fala assim, gente, não é possível que a pessoa, né, bem entendida. Aí, um desespero, ela ligou pro meu pai, porque ela não conseguia nem ir dirigindo com um negócio aqui. Teve que fazer tem que fazer uma lavagem, soltando. Pra ir. Então, assim, esse negócio dos cílios tem a questão, né, da higiene, de dar uma bactéria, porque querendo ou não é muito contagioso, né, a conjuntivite. Sim, é muito contagioso. A conjuntivite viral, assim, pega só muito. De olhar, só de olhar não, mas assim, o que acontece? Na conjuntivite viral é assim, a pessoa tá com conjuntivite, aí o olho tá lacrimejando, ela tá mexendo no olho, aí ela bota a mão aqui. Pronto. Aí eu venho aqui, boto a mão aqui, boto a mão no meu olho. Pronto, entendeu? Assim, ela transmite dessa forma, entendeu? Porque é o contato da secreção do olho com o seu olho, Na né? criança, então, Na criança, cara, então, deitou no sofá, e vem o outro menino, deitou no sofá de novo. Na creche, né? Um pega o brinquedo, coloca a mão no olho, pega, né? Divide tudo. Então, a recomendação é... Diagnóstico de conjuntivite, fica em casa. Fica em casa. E assim, vira pra ficar com a criança, né? Porque às vezes a mãe fala, tem que trabalhar, cara. Não, é uma maldade levar qualquer pessoa com conjuntivite e trabalhar ou ir pra escola. Porque acaba que vai contaminar todo mundo, entendeu? E tem pessoas que complicam conjuntivite, né? Que podem ter os precipitados ceráticos na córnea, que vai causar baixa de visão. Então, tem umas conjuntivites que são bem mais graves, né? E dependendo, às vezes, de uma criança com um problema maior de visão e tal, é bem chato, né? Então, você tá com conjuntivite, fica quietinho em casa. Até em casa eu falo assim, separa a toalha de rosto, a roupa de cama, né? Assim, usa lencinho descartável, né? Não vai ficar usando aquele lenço, né? Secando qualquer lugar descartável, joga no lixo, né? Lavar sempre as mãos quando for mexer nas coisas que as outras pessoas também mexem, né? E quem tá em casa sem conjuntivite também fazer o mesmo cuidado, separar tudo, lavar sempre a mão, não botar a mão no olho. Porque senão pega todo mundo. Né? Muita gente pega conjuntivite indo nas emergências de oftalmologia, né? Porque os pacientes vão com conjuntivite, os outros chegam lá e ninguém pegou na recepção. E assina a caneta lá do convênio, pega. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? E normalmente os hospitais têm emergência, tem uma área até separada para evitar contaminar com as pessoas que acabaram de operar, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de paciente com conjuntivite, né? Nas clínicas pequenas, quando o paciente já fala, eu tô com conjuntivite, suspeita de conjuntivite, a gente já separa assim, o último horário, né? Já deixa para não ter contato com as outras pessoas que vão lá trocar um óculos e pegam um conjuntivite, né? Não é nada agradável, nem um pouco, né? Doutora, a gente tá numa época em que tá se fazendo muitos procedimentos estéticos, né? Essa questão de harmonização facial, de injetar coisas na face, enfim, pode prejudicar a nossa visão? Sim, pode. Jura? Sim. A gente tem que ter muito cuidado, né, de fazer essas... Em lugares que são... em lugares e em regiões, né? A região, assim, da glabela pode causar cegueira, porque, assim... Menina, olha isso aqui, meu... botox aqui, tudo bem, mas, assim, você preencher, né, essa área aqui, o nariz, é muito grave, entendeu? Porque pode ir parar na artéria do olho e causar uma cegueira irreversível. Então, assim, eu não tenho coragem...
Nem que você faça, olha, essa pessoa aqui é a melhor do mundo que preenche, assim, dá sorte pro azar. Então, assim, vamos fazer botox não tem problema nessa região, mas preencher essa região eu acho muito arriscado. Eu não tenho coragem de fazer em mim e nem aconselho ninguém fazer. O líquido que é o ácido hialurônico, isso, pode entrar dentro do vasinho, né? Porque assim, essa região é muito vascularizada. Muito, né? E toda a vascularização da região do olho, ela vai pro cérebro, né? Então você vai jogar ali, além disso, cegueira tem risco, né? Desse negócio de parar em outro lugar. Deus me livre, gente. Então, assim, fazer preenchimento, assim, faça com pessoas responsáveis, que são capacitados, que tenham treinamento para isso, e evite as regiões de risco, né? Que é a glabela e o nariz, né? Então, né, no nariz a gente tem... tudo muito conectado, tudo muito né? conectado, entendeu? Assim, então, assim, você tem que pro nariz, é melhor fazer uma cirurgia plástica do que ficar colocando preenchimento no nariz, né? E glabela também não, faz laser, assim, tem tanto procedimento, né, não invasivo para essa região, então, assim, não vale a pena. Tá tendo alguma inovação na área da oftalmologia, assim, que te encanta? Muitas. Jura? A oftalmologia é uma área que tem muita tecnologia, tá sempre... É mesmo? Sempre aparecendo muitas coisas legais. Assim, o mais novo que a gente tem é o chip de retina, que é um implante, né, que eles estão fazendo na Inglaterra, no Murphys Hospital, que inclusive já fiz estágio lá, que é um hospital fantástico, oftalmológico, que eles estão colocando um chip, que seria um chipzinho assim, da grossura de um fio de cabelo, na região da retina, que é do fundo do olho, lá onde forma a imagem, né, para pacientes com atrofia geográfica, que é uma degeneração macular, que a pessoa perde a visão central, entendeu? E fica cego? Fica cego. E aí eles estão conseguindo e as pessoas estão voltando a enxergar, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, assim, porque, assim, é a minha especialidade, né? Eu sou especialista em retina e uveitis, então, assim, eu tenho muitos pacientes, né, idosos, que perderam a visão central. Eles não ficam no escuro, mas, assim, o centro, eu olho pra você, o seu nariz, o centro, não consigo enxergar. Então, assim, você vê tudo borrado no centro, sabe? E aí as pessoas têm dificuldade de ler, né? Das coisinhas do dia a dia, né? Que o idoso tá lá, quietinho em casa, ele quer ler, quer ver uma novela e fica tudo o centro borrado, né? E aí eles estão colocando esse implante e tá tendo muito resultado, entendeu? Como se fosse aquele implante coclear da audição, né? Então, assim, e é tão fantástico, sim, né, essas tecnologias, né? porque você imagina você fazer um idoso voltar a enxergar. Porque assim, gente, na velhice o que a gente vai fazer é assim, tá ali lendo, fazendo lá um crochê, bordando, né, no celular, hoje em dia, né, todo mundo assim, né, a minha mãe tem TikTok, total, minha entendeu? Avó, e aí elas ficam vendo, né, o fim da internet. Agora imagina, você tá lá, não tem nada a fazer, e você não consegue fazer nada porque você não enxerga, né, assim, é muito triste, né, então... Essas novidades, assim, são muito bem-vindas, tomara que venham mais coisas, né, porque é muito bom você oferecer para um paciente que não está enxergando, para ele voltar a enxergar, né, assim, né? E essa doença, a degeneração macular seca, né, que causa essa atrofia geográfica, não tem tratamento, a gente vai acompanhando o paciente e, assim, o paciente... Só vendo a regressão, né? A gente, nessa parte da degeneração macular, seca, né? A gente fala assim, a qualidade de vida que o paciente tem que ter, uma vida saudável, uma alimentação saudável, né? E você vai colher tudo que você plantou sua vida toda. Então, se você teve uma vida mais regrada, mais certinha, talvez a degeneração macular não vá progredir tanto, mas nem sempre, entendeu? Porque é genética a doença também, né? Assim, o meio, ele ajuda, mas só o meio também não resolve, né? Então... A catarata, ela é... Vamos explicar para o pessoal? Vamos explicar o que é catarata. Ela tem a ver com a retina, não? Não. A catarata é na parte da frente do olho, né? Então, a cirurgia de catarata hoje é uma chance de corrigir o braço curto, a presbiopia também, de forma definitiva, sim. Hoje em dia, a catarata, o que é a catarata? É uma lente que a gente chama de cristalino, que a gente nasce com ela, né? Que ela fica atrás dessa parte colorida do olho, que é a íris. E ela começa, a gente nasce com ela transparente, ou não, né? Tem criança que já nasce com catarata congênita, mas no adulto, né? Na pessoa, ela vai perdendo a transparência, né? Que aí vai formar catarata. E chega um ponto que ela fica branca e a pessoa não consegue enxergar mais nada. Hoje é muito raro, né? Assim, mais no interior, em pessoas sem acesso ao... Porque é uma cirurgia muito acessível já, né? Muito acessível, é uma cirurgia que é barata, entendeu? Então, assim...
Vale muito a pena, o resultado é muito bom, uma cirurgia rápida. E aí hoje a gente tem a oportunidade de colocar lentes intraoculares, né? Porque a gente tira o cristalino. Se eu não colocar lente nenhum, esse paciente vai ficar com 13, 14, 15 graus de hipermetropia. Porque vai mudar aquele foco da retina, vai ficar muito mais, né, para trás do olho, né? Para trás da retina. Então a gente coloca uma lente. Normalmente assim, os convênios cobram uma lente monofocal, que aí ela vai corrigir a visão, a hipermetropia ou a miopia do paciente, não corrige o astigmatismo. E aí a tecnologia já evoluiu tanto que a gente tem lentes multifocais, trifocais, que a gente coloca dentro do olho e corrige a hipermetropia, a miopia, o astigmatismo e a presbiopia. Então o paciente fica livre de óculos depois dos 60, 50 anos, quando ele operar a catarata, entendeu? Então hoje em dia os pacientes estão querendo adiantar a catarata. Falou, mas doutora, não tem catarata não? Não posso. Não dá pra já fazer, não, que aí corrige tudo. Mas dá pra fazer, assim, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, assim, é bom de seguir sempre regras, né? Porque senão daqui a pouco a gente tá operando só 40 anos só pra tirar o óculos de perto. Com 55 anos, já é aconselhável fazer a cirurgia se o paciente quiser, lógico, ninguém vai obrigar ninguém a operar, né? Tem paciente que realmente não se adaptou ao óculos, nem à lente de contato, e para ele é um sofrimento tá ali usando o óculos. E é muito simples, né? Sim, é muito simples. Rapidinho, a cirurgia é uma anestesia local, assim, não leva ponto, entendeu? Pela mesma a gente faz uma incisão bem pequenininha, autocelante, que depois ela vai fechar sem precisar levar ponto. Aspira ali o cristalino, que é a catarata, e pela mesma aí ele fica transparente de novo. Você tira ele, você suga, né? Você enfia, suga, e aí por essa mesma buraquinho que você fez, você coloca a lente dobradinha, a lente abre no olho, ajeita a lente, fecha, a incisão fecha, ela é autocelante, não leva nem ponto, entendeu? E o paciente sai enxergando. Nossa, então vale muito a pena. Vale muito a pena, né? Só que assim, tem um custo, né? Essa lente é um pouquinho mais cara, mas assim, se você colocar na balança o que você gasta no óculos multifocal, que também é bem caro, né, vale a pena, entendeu? Porque você não vai precisar mais. Não vai precisar, entendeu? Né? Assim, no máximo, assim, o que vai acontecer, assim, se você operar muito cedo, daqui, assim, uns anos, 20 anos depois, talvez, assim, a bula, você tenha dificuldade. Também, assim, não é... É uma coisa muito pequenininha, o nosso corpo, assim, né? A gente tá sempre em mutação, né? Então, assim, a gente consegue tirar o óculos hoje, mas, assim, daqui a alguns anos, pode ser que apareça um pouquinho, entendeu? Assim, mas não é nada que vá, assim... Né? Você não precisa estar lendo bula, né? Você que é farmacêutica. Interferir a sua qualidade de vida. Eu já falo pra todo mundo, gente, bula, quem lê bula não toma remédio, não. Porque assim, a bula vai falar tudo que pode acontecer e o que não pode. Não, a minha família, tudo... Marina, você tá falando a bula, gente, não lê bula. O médico mandou você tomar, toma, para de a gente tem muito problema com colírios para criança. Porque assim, ninguém vai fazer teste, né, em criança. Então, assim, um lubrificante. Acima de 2 anos de idade. Então quer dizer que a criança com menos de 2 não pode usar? Pode, mas assim, ela pode usar, mas não fizeram testes com criança. Porque assim, quem vai dar seu filho recém-nascido pra gente testar se o colírio vai usar, né? Então é por causa disso que tá na bula, tá assim, a partir de 2 anos. E aí os pacientes, os pais que leem ficam desesperados. Mas aqui não pode, né? É desse jeito. Eu falo, gente, não lê. Quem lê bula não toma remédio nenhum. Não tome remédio por conta própria, né? Automedicação jamais, mas é o que eu falo, o médico prescreveu. Ele sabe o que ele está fazendo, sabe né? O que tá assim, fazendo, a experiência clínica mostra que assim, não tem problema nenhum você usar um colírio numa criança, né, de menos de 2 anos de idade, um lubrificante, um antibiótico. Mas não tem estudos, né? O nosso estudo é aquela medicina baseada em evidências. Exato, de todo dia, é a nossa prática, né? Porque uma criança está com conjuntivite bacteriana. Aí não vai tratar. Porque não tem estudo, né? Então, aí a gente usa e a gente já sabe quais colírios pode, qual não pode, né? Assim, é bem tranquilo. Gente, tivemos uma aula hoje de visão. Estou encantada. Vou fazer um bate-bola final antes da gente finalizar. Um hábito simples que melhora a visão. Um hábito simples para qualquer pessoa que vai melhorar a visão. 20, 20, 20. Adorei. A cada 20 minutos, fazer uma pausa de 20 segundos olhando para 20 pés. Que é mais ou menos 6 metros. Isso. Um erro clássico que todo mundo comete com os olhos. Coçar os olhos. Coçar não pode? Não pode coçar os olhos. Porque quando você coça o olho, lembra do astigmatismo, né? Das curvaturas da córnea? Então, elas vão sair do lugar e aí você pode provocar uma doença chamada ceratocone, entendeu? Que é uma doença bem grave. Como é que a gente faz quando coça? Coça com o cotovelo.
Não coça. O médico da minha mãe, que era otorrino, ele falava assim, ela falava, mas não pode usar o cotonete para limpar o ouvido. Ele disse, só tem uma coisa que você pode usar para limpar seu ouvido, seu cotovelo. Eu nunca me esqueci disso. Assim, eu vou dar a minha dica. Quando meu olho coça, o que eu faço? Eu faço assim... Entendeu? Eu coço na região, aqui do lado, entendeu? Porque já alivia e uso um colírio lubrificante, mas não coce, entendeu? Assim, não vai ficar, né? Ai, que gostoso coçar. Não pode. Gente, eu coço muito, meu olho. Então agora quando for coçar, você coça assim, né? O colírio lubrificante eu posso ter sempre? Sempre, o sem conservantes, o ideal, né? Já tem vários colírios hoje sem conservantes num preço legal, acessível, né? E aí usar eles, e aí você pode usar em crianças de qualquer idade. Aquele colírio bom, seco, joga uma gotinha. Sim, aquele colírio bom para ter em casa, né? Que pode usar em todo mundo, mas assim, o ideal é cada pessoa ter o seu próprio colírio, Agora, né? uma dúvida. Os colírios depois de aberto, eu tenho que botar ele na geladeira? Ou não tem esse negócio? Só se tiver orientação. Normalmente são colírios de glaucoma, alguns colírios mais específicos que tem que ser guardados na geladeira. O que eu falo, assim, às vezes um paciente com conjuntivite, quando ele está muito agoniado, coçando muito o olho, deixa na geladeira só para assim, você pingar um líquido gelado, como se fosse uma compressa gelada. Pra tipo, dar uma aliviadinha. Pra dar uma aliviada. Mas não precisa. Que ele vai contaminar. Não precisa. Entendeu? E o colírio, quando aberto, você tem que seguir a orientação do tempo que ele pode ficar aberto, utilizado depois de aberto, né? Porque os colírios, assim, com um sistema mais simples, é um mês, né? Você abre o colírio, você usa aí uma ele vez. não vale mais a validade que tá na embalagem. Depois que você abriu, tem que olhar a informação. Aí na caixinha já após 30 dias, né? Sim. Aí hoje a gente já tem os colírios que tem um mecanismo na tampinha, né? Que não deixa a bactéria, o ar entrar. Aí você consegue usar de 3 a 6 meses, um pouquinho mais, entendeu? Legal. Tem algum alimento que é amigo da saúde ocular? Sim, todos os alimentos saudáveis, antioxidantes, né? O que a gente fala assim, com os pacientes com degeneração macular, né? Que eles precisam de uma alimentação rica em antioxidantes, né? Então, prato colorido. Eu gosto de falar que a gente tem que parar de desembalar e começar a descascar mais, né? As pessoas hoje, para ser mais prático, é tudo desembalando, né? Salgadinho, é bolacha, ao invés de descascar uma fruta, comer comida, né? Comida de verdade. Telas, vilã ou neutras pro olho? Pro olho, vilã, mas nos dias atuais não tem como fugir. Então o que a gente pode fazer é adaptar, né? Fazer as pausas, hidratar, né? E evitar os excessos, principalmente nas crianças, né? Para diminuir essa epidemia de miopia que a gente está vivendo. Um conselho para quem quer envelhecer enxergando bem. Vida saudável, uma boa alimentação e consultas oftalmológicas regulares, porque muitas doenças são silenciosas e que se a gente tratar no início, como glaucoma, a gente consegue evitar a perda da visão. É tão importante isso, gente, porque às vezes a gente vai vivendo na vida acelerada que a gente vive e a gente esquece que... É igual a doutora falou no início, às vezes uma consulta que você tinha feito lá atrás prevenia uma doença grave que você pode ter na frente. Então, é uma consulta por ano, né? Que mas assim, preventiva. Eu fui lá, não tinha nada. Que bom. Que ótimo. Você tá torcendo para ir lá e ter alguma coisa, né? Mas se tiver alguma coisa, que a gente faça o diagnóstico precoce e trate, né? Gente, maravilhosa. Doutora, muito obrigada pela sua generosidade em trazer tanto conhecimento ao nosso olho. Para mim é uma parte fundamental, né, do nosso... É a janela da alma, janela da alma. Então a gente precisa cuidar e é um órgão que a gente descuida por muitas vezes, né? Ele é tão... às vezes vai sentir falta só quando perde, Só quando perde. E assim, é tão ruim isso, então... Vamos cuidar, vamos fazer nossas consultas para que a gente possa viver com saúde, né? Viver com qualidade de vida. Esse mundo é tão belo para a gente enxergar tudo, né? Tão certinho. Então, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com você hoje. Foi ótimo. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Eu tô vendo você aí só olhando os conteúdos e não se inscreveu ainda, então se inscreve no canal, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um conteúdo valoroso e entrega para mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui, não perguntei suas redes, como que a galera te acha? Lucihelena.oftalmo. Lucihelena.oftalmo. Instagram e TikTok.
Instagram e TikTok, eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da doutora Lúcia para vocês conseguirem se conectar com ela, marcar a sua consulta, já faz um agendamento lá, eles conseguem sim. agendar lá na clínica? Sim, conseguem, atendo convênio, a maioria dos convênios a gente atende na Ícone Oftalmologia, que é a minha clínica. Maravilha, então já manda um direct, já manda uma mensagem lá para a Ícone para você já fazer a sua prevenção ocular. Eu te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau! Tchau, tchau!